en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Capítulo 11. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Te adoramos, Senhor. Versículo que vamos a leer, el versículo 23. Después vamos a Hechos de los Apóstoles. Amén. Capítulo 26. Pero vamos a leer Hechos, capítulo 11, el versículo 23. Te adoramos, Senhor. Perdona, igreja. Hechos 23. Hechos 23, versículo 11. Hechos 23, versículo 11. Gracias, Jesús. Amén. Y la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora vaya conmigo en Hechos 26. Hechos 26, no, 27, Hechos 27, el versículo 13 hasta el versículo 23. Hechos 27, versículo 13. Dice así, verso 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía lo que deseaban, levaram anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclosidón. Siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos en él y nos dejamos llevar. Habiendo cogido al soltaviento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol y ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto de pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zapar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino que solamente la nave. Versículo 23, guarda ese versículo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien yo sirvo. Ahora, vaya en el capítulo 29, solo este versículo y ya terminamos. Hechos 29, el versículo 30 y el versículo 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía todos los que a él le venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Diga assim: los obstáculos
los impedimentos, las luchas, ellas evidenciam que eu estou caminhando de um lugar para outro lugar. Quando já não haya mais impedimento, diga, quando já não haya mais nenhum impedimento, é porque eu já cheguei no lugar que Deus queira que eu esteja. Glórias a Jesus. Dá-lhe um aplauso ao Senhor, igreja. Amém. Nos visita aqui o pastor Carlos. Deus te bendiga, pastor. É um prazer tê-lo aqui. Amém. Su hijo, hermano. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Amém. Igreja, escute isso. A igreja de Jesus, eu vou tentar ser rápido. Você que está aqui esta manhã necessita poner claro alguns pontos relacionados a sua fé a Jesucristo. Nós estamos vivendo tempo onde muita gente, muitas pessoas, elas estão perdendo a convicção e a fé em seu Senhor. No nosso meio cristiano, há muita gente que perdeu a fé em Deus. Já não há fé. Você vê que as pessoas, por circunstâncias banais e qualquer circunstância pequena que hace parte de um processo, deixam de crer e deixam de confiar e esperar em Deus. ¿Por quê, pastor? Porque Cristo mesmo dijo isso, que por haberse aumentado a maldade de muitos, o amor de muitos também se iam a enfriar. Agora, quando Cristo habla isso a seus discípulos, Ele não está falando de um amar ao outro, está falando de amar a Cristo mesmo, amar a Deus. ¿Por quê? Porque, hermano, note isso, que interessante. Nós estamos vivendo um tempo onde você encontra uma pessoa hoje e começa a compartilhar princípios de fé com ela. E você observa que a maioria das pessoas que em um dado momento tinham uma fé muito alta em Cristo Jesus e hoje, porque se frustrou com pessoas, ou se frustrou com a igreja, ou se frustrou com algum líder, ou se frustrou com alguma congregação, denominação, ela está vazia, porque ela mide sua fé por os resultados de aqueles que também dizem ter a mesma fé que ela, e a vezes os resultados não condizem com o que ela esperava. E toda pessoa, hermano, que põe sua mirada em homens, facilmente ela se vai a frustrar. Porque a Bíblia diz isso, que a maldade vai aumentar, as ofensas vão venir, para que se manifeste o que são aprovados. Agora, não escute isso, você que está aqui esta manhã, necessita fazer uma análise como está seu coração de acordo ao amor a Cristo Jesus. Tu amor por Ele pode ser medido e tocado a causa de qualquer causa que alguém possa ser, ou o amor que tu tienes por Jesucristo, hermano, Ele é um amor, Ele está totalmente guardado e protegido, que não importa a circunstância, que nadie venga a ser, ou o que você venga a vivir, nada vai afetar esse amor que tu tienes por Ele e confiança. Porque hoje nós estamos vivendo tempos que pessoas literalmente dizem ser cristianas, não são cristianas. Quem é um cristiano, pastor? Um cristiano, hermano, um filho de Deus, é aquele que crê e obedece. Hoje uma grande parte de los cristianos quer a bendição. Eu he cortado hoje eu estava falando com o Senhor, que edificar na igreja este culto domingo. Nós estamos falando sobre nova temporada, sobre um ciclo que se cierra e estamos entrando em um novo ciclo. No ano 2020 é um ano profético e Deus me diz assim: não, empieza a dizer mis hijos que volvam a amar-me a mim. O escritor aos Hebreus, ele diz isso: tendo posto pues nossa mirada em aquele que é o autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, nós vamos prosseguindo. Você não pode mirar, escute, a pessoas, você não pode mirar as circunstâncias, você tem que mirar a Cristo, porque Ele te enviou uma voz de comando e você tem que ser obediente a esta voz de comando. Deus te chamou para algo. A que Deus me chamou, pastor? Deus não te chamou, observe isso, Deus não te chamou, porque há gente que confunde chamado com funções ministeriais para a edificação da igreja. Jesucristo, Ele não chamou a nadie, Deus não chamou a nadie a ser pastor,
a ser profeta, evangelista, maestro. Esas funciones que la iglesia, mucha gente viene a la iglesia y dice, Dios me llamó para eso. No. Pablo habla isso a los Efesios, que isso foi uma constituição. Deus constituiu estes ofícios para edificar algo e organizar algo que estava fora de ordem. Pero a palavra de Deus diz que Deus te chamou e me chamou para creer e obedecer. Tu chamado e mi chamado é creer a Deus e obedecer a Deus. Não pode você, por exemplo, ter um desejo, porque muita gente se frustra, porque confunde os chamados. Não, Deus me chamou a adorar, e em um dado momento a pessoa começa a adorar, a cantar, e se frustra por algo. Alguém diz, oye, tu não és para isso. Se frustra. Não, porque Deus me chamou, porque ele recebeu uma profecia para tal coisa. Pero a pessoa não se encaja em esse lugar. Ou alguém diz assim, não, Deus me chamou a ser pastor, Deus me chamou. Não, Deus não chama nadie para isso. Deus te chama a creer a Ele e a obedecer a Ele. E o lugar que Ele te vai a poner para caminhar em obediência e em crença hacia o que Ele te disse, vai a ser algo adicional que vai a trazer evidência de que sua fé em Ele é verdadeira. Ele nos chama a crer e a obedecer. Porque el creer está más allá, hermano, de que uno tener cualquier cosa dentro de la iglesia de Cristo. Es creer a Dios, es obedecer a lo que el Espíritu de Dios te dice. Este texto que hemos leído habla del apóstol Pablo, o el grande apóstol Pablo. ¿Cuál es la diferencia, pastor, del apóstol Pablo con otro? Hermano, no sé, algo tiene, porque se entiende que Pablo escribió casi la mitad de la antigua alianza. Por lo menos catalogado 13 libros. Hebreos yo creo que fue él también. Un hombre que solo las bases teológicas que él dejó ya tenemos suficiente para conducir el pueblo de Dios en principios, sin tener que analizar aún los evangelios, para ver el nivel que él tenía. Él fue un hombre así como usted eres y yo soy, porque él dice eso en la palabra. Yo era de los pecadores el más grande, sendo yo el mayor de todos los pecadores, la gracia de Cristo me alcanzó. Ahora, ¿qué hace un hombre diferente de otro y una mujer diferente de otro, pastor? Es el llamado, porque hay uno que contesta el llamado y otros no. Y llamado no tiene que ver con oficio, no tiene que ver con funciones. Llamado es creer a Dios, a lo que Él te dijo. Es creer a lo que Él te dijo. E esse apóstolo Pablo que nós hemos leído aqui, a Bíblia diz que ele foi chamado. Se você ler Hechos capítulo 9, ele indo de caminho a Damasco, ele ordenava a morte. Escute isso, ele ordenava a morte de los judíos. Pero Pablo tuvo um encontro com um homem que também amava a Deus, Ananias não, Estevão. Porque Deus quer levantar homens, hermano, que amam a Ele. Porque se Deus levanta-te a ti que ama a Ele incondicionalmente, facilmente se vai a cruzar outro que também le vai a amar a Ele incondicionalmente. Se você não ama a Deus, dificilmente Deus vai poder levantar a outro. Porque é fácil dizer assim, hermano, escrito está aqui, devemos fazer isso. A intenção de Cristo Jesus é levantar uma geração a la prática e não a la teoria. Porque o apóstolo Pablo, ele se convertiu facilmente, só porque ele teve um encontro com Jesus? Não, porque todos nós que estamos aqui hemos tenido um encontro com Jesus. E mais, há cultos e cultos, serviço e serviço que encontramos com Ele. Pero porque a vezes a coisa não cambia? Porque a vezes todavia não hemos visto nadie fazer algo literalmente por uma paixão violenta por Deus. E Pablo, quando ele teve um encontro, quando ele ia a matar Estevão, Hechos 7, a Bíblia diz assim, que Estevão perdonou aqueles que lhe lançavam pedra. E a Bíblia diz que sacaram a roupa de Estevão, muchacho, lançaram os pés de Saulo, de Pablo. E isso aí, hermano, le afetou. Porque quando alguém, por mais duro que seja de coração, vê quanto você le ama a seu Deus, esta pessoa terminará, em um dado momento, rendindo-se também a seu Deus. Porque quando su Deus se encontra com ela, antes ela se encontrou contigo. Alguém que ama a su Deus. Deus nos chama em sua palavra, Ciro de mi siervo.
Pero yo creo que antes de él tener cualquier experiencia con Dios, Dios tuvo que poner Daniel en el foso de los leones. Y Daniel decir así, ¿sabe qué? Yo no adoro otro Dios, yo no sirvo a otro Dios porque yo tengo un Dios. Después que Dios cerró la boca de los leones, el rey dice así, ¿has podido el Dios a quien tú continuamente sirves, Daniel, sacarte de los fosos? Él dice, sí, sí, positivo, rey, aquí estoy. Dios me envió un ángel y aquí estoy. Entonces el rey dijo así, en mi territorio nadie adore a otro Dios a no ser el Dios de Daniel. Y más, pongo una orden, todos tienen que temer y temblar ante la presencia del Dios de Daniel. Yo imagino que cuando Daniel pasaba en algún lugar, la gente sabía que el Dios de Daniel le estaba acompañando y siguiéndole. La gente tenía que temblar. Porque había una orden del rey, todos hay que temblar ante la presencia del Dios de Daniel. Como la gente no tenía fe para buscar el Dios de Daniel, pero cuando entraba Daniel, la gente tenía que ponerse a temblar. Porque era una orden del rey. Porque el Dios de Daniel salva, libera, hace señales en los cielos y en la tierra. Ahora pon atención en eso. Dios quiere levantar una generación de hombres que le aman. Que no importa la condición que usted esté viviendo, que usted esté pasando, no importa la crisis que usted esté pasando, necesita enfocarte a cómo usted está delante de Dios. Niveles de obediencia, niveles de creencia te darán soporte para pasar momentos que otros no tendrán. Cuando usted lee esta historia de aquí de Hechos, Dios me está hablando de eso. ¿Sabe cuál es la historia esa? Para simplificar, el apóstol Pablo, él estaba preso en Jerusalén. ¿Por qué él estaba preso? Porque él empezó ahora, aquel que fue criado en una doctrina, él era fariseo, él tenía una línea de pensamiento instruido. Él escribe a los Gálatas, él dice así a los Gálatas, oh Gálatas, de mi juventud yo sobresalía de todos los jóvenes, y de acuerdo a las costumbres que mis padres me enseñaron, yo soy irreprensible. Pablo era tão atrevido que ele dizia assim, ó, enquanto a la lei yo fariseu, enquanto a la práctica de la justicia de la ley, yo irreprensible delante de todos los hombres de la tierra. Ele era fino, pero ele tuvo um encontro com quem? Com Jesucristo. E quando você tem um encontro com Jesucristo, a primeira coisa que ele hace, ele destrui todo o espírito de religiosidade tuyo. Quando uma pessoa tem um encontro com Jesucristo, a primeira coisa que Jesucristo hace é desmontar todo o esquema religioso que você foi educado. E agora, escute isso, porque a religião te hace matar por uma causa, e o reino te hace morir por uma causa. É diferente. Pablo era tão celoso que ele queria matar, pero agora quando ele se convierte a Cristo e tem um encontro com Jesus, ele já não quer matar a nadie, nem uma hormiga. Ele agora quer morir por uma causa. Eso es el evangelio. Pastor, entonces yo vine aquí esta mañana para escuchar esta palabra assim, tranquila. Necesitas meditar en eso, porque el año está terminando, está entrando en un nuevo año. Y todo lo que Dios va a hacer en favor de ti, de su casa y de su familia, está condicionado al nivel de creencia y de fe a lo que Él te dio, a lo que su palabra dice y a lo que su espíritu te dijo. ¿Cómo andas delante de Dios? Não podes dizer que eres um cristiano e oscilar, está hoje creyendo e amanhã te apresenta uma luta e já não crees. Não pode hoje você estar casado e se levanta uma tormenta em seu matrimônio e logo você diz, já não é de Deus, quero divorciar-me. Se aquele dia que você hizo voto, você hizo uma aliança delante de los hombres e delante de Deus. É igual que a pessoa diz assim, Deus me dijo isso, passa 2, 3, 4 meses, 5 meses, vende palo. E depois a pessoa diz, já não é mais assim, então Deus cambia. É igual uma pessoa me pediu a bendição, pastor, quero ir a uma igreja porque Deus me dijo que ir para allá, llevo um ano orando, já disse, ok, já venga cá, bendijo. E depois já se cambiou umas 4 igrejas já. Como é isso? Hermano, Deus é sério.
Dios solo habla una vez. De ahí para adelante Ele solo confirma lo que Ele já falou. Em toda a Bíblia é assim. Sempre foi e sempre será. Ele não cambia. Agora o apóstolo Pablo é algo interessante, porque usted eres esse homem, eu também. Hemos estado perdidos, Deus nos resgatou. Agora Deus nos está levantando como ministro, porque hemos sido todos chamados a sermos ministros de Deus e a ministrar a Deus e ser testemunhos de Deus. Tu foste chamado a ser um testigo, um testemunho de Deus, de Cristo Jesus. Agora que a Bíblia diz assim, irmão, que Pablo, ele estava em um lugar e ele estava sendo juzgado a morir, pero em Jerusalém, depois te leia Hechos 25, 26, 27 e 28. Ele estava preso ante o concílio e lhe queriam detener, lhe queriam matar, a religião lhe queria matar, porque a religião é assim, quando você recebe a revelação do Cristo vivo, quando você recebe a revelação do Cristo vivo, a religião te quer matar. Então Pablo tuvo a revelação de Cristo vivo, então a religião lhe queria matar. E a Bíblia diz que os sacerdotes le hicieron complot e entraram em ayuno por 40 dias e disseram assim: não vamos a comer hasta que traiga juízo e matem a Saulo. E a Bíblia diz assim que então perante a lei de César de Roma e perante a lei de los judíos não se havia encontrado em ele nenhuma causa para quitar-lhe a vida. Le havia azotado, le havia detenido, pero para quitar-lhe a vida não havia uma causa. Agora note lo interessante, quando você lê capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, quando Pablo ele está em um lugar e a Bíblia diz isso, que se juntaram o governador de Judá, de toda Jerusalém, Festo se chama, com o rei Agripa. A Bíblia diz assim: Pablo, o rei chega, podemos liberar-te porque não hemos hallado nada em contra ti, e os azotes, isso já como pagou a afronta essa que tu havias dicho de nossa fé, porque le haviam castigado já não temos nada, podemos hacerte livre. Ponga aí Hechos de los Apóstolos 26, Denis. Versículo 32, rápido. Hechos de los Apóstolos 26, versículo 32. Graças, Espírito Santo. Note lo que o rei disse a Pablo. Hechos 26, el versículo 32. E Agripa dijo a Festo: ¿Podía este homem ser puesto em liberdade se não hubiera apelado a César? O apóstolo Pablo, ele podia ser livre. Ele poderia ser livre se ele não hubiera apelado ante César, que estava em Roma. Ele poderia ser livre de la cárcel, ele poderia ser livre de azote, ele poderia ser livre de qualquer condenação. E ele se rehusou a ser livre, apelando ante um julgamento outra vez em Roma. E o rei e o governador hablando um com o outro: esse homem, não há nada que juzgar-lhe, poderíamos já ser-los livres se ele não houvesse pedido apresentar-se ante César. Por que é que o apóstolo Pablo pediu para apresentar-se ante César? Porque Jesucristo, em Hechos 23, 11, a Bíblia diz que Jesucristo se apresentou a ele. Jesucristo se apresentou a ele e disse: assim como tu has hablado e testificado de mim em Jerusalém, Pablo, eu quero que tu vayas a Roma e hagas a mesma coisa. A questão é essa: Deus te chama. E não creas que porque Ele te chamou e você foste obediente a um nível, não creas tu que Ele não te irá levar em obediência a um outro nível. Porque é de glória em glória, de fé em fé. Termina esta luta que você está passando, creyendo em Deus. E sepa tu já que há uma cola, uma atrás da outra, esperando. Termina o processo que tu passas hoje, termina a luta que tu passas hoje ou este mês. Não, alegra-te, porque terminando este processo,
viene el siguiente, más alto y más fuerte. Porque es de fe en fe y de gloria en gloria. Y la iglesia necesita entender: vivir en este lugar no es para todo el mundo, hermano. No es todo el mundo que es cristiano. No es todo el mundo que va a una iglesia puede decirte que son escogidos. Son llamados, pero no son escogidos. Jesucristo dijo a sus discípulos: alegraos pues, oh pequeño rebaño, porque a vosotros ha sido dado el reino. Jesucristo hablaba a una multitud y él decía así: a esta multitud yo hablo en parábolas para ellos no entenderem, pero a vosotros 12, a vosotros yo revelo el secreto de las parábolas. ¿Sabe por qué? No es todo el mundo que entiende. Porque solo entiende aquellos que se disponen a creer y obedecer. Creyentes que no disponen a creer y obedecer el que el Espíritu le habla y el que la palabra le habla, ellos no tienen revelaciones de principios del reino y nunca tendrán. Porque se te revela el reino cuando usted entra en obediencia y creencia. Porque hay gente que espera tener una posición para después creer. Eso no funciona. Primero usted cree, obedece y luego Dios te da la posición que te corresponde. Porque ele disse assim: Pedro, em Mateus 14 ou 16, não foi carne nem sangue, Pedro, que te revelou, foste mi Padre que está en los cielos, Pedro, que te revelou. Porque el Padre que está del cielo dijo a Pedro que Cristo ele era el Hijo ungido, porque Pedro foi el primer discípulo a creer y obedecer incondicionalmente. La Bíblia diz isso em Lucas 5, está todos pescando, Jesucristo tomou a barca emprestada. Jesucristo predicou, dijo assim: Pedro, vamos embora mar adentro, lança a rede. Pedro disse: Senhor, he trabajado toda a noite, pero en tu palabra yo irei y echaré las redes. Pedro foi o primeiro em evidência em creer e obedecer. E mientras mais você creia e mais você obedece a palavra, mais Deus te vai poniendo em la condição que tu tienes que estar. Pedro creyó, bora mar adentro, echar las redes. Senhor, es de dia, pero yo creo en tu palabra, y en tu palabra yo iré, y en tu palabra yo echaré las redes. Pedro coge los peces. Después te lee Lucas 5. La Biblia dice que cuando Pedro coge los peces, Pedro hace algo que muchos cristianos que realmente son convertidos hacen. Y los que no son, no lo hacen. Porque, ¿cuál es la evidencia? Es eso. La Biblia dice que Jesucristo, Él murió y se hizo pobre para que usted fuera enriquecido. La Biblia dice eso, que Dios es el dueño del oro y de la plata. Ageo habla algo eso, que la primera casa, la primera casa foi hecha de glória, la postrera, la segunda casa será hecha com mais glória. E Deus disse assim por meio do profeta Ageo: porque mío es el oro y la plata. E a Bíblia diz que quando Deus habla isso, o espírito del sacerdote, del profeta e del pueblo foi ativado. Porque se eu te ensino, não te ativa nada, você vai seguir sempre no mesmo lugar. E então Deus disse assim: mío es el oro, vai haver um novo tempo, uma nova glória, nova honra, porque mío es el oro y la plata. Agora, põe atenção. Cristo foi o primeiro templo do Espírito Santo. E você e eu somos o prostero templo. Ele foi o primeiro e nós somos o prostero templo do Espírito Santo. A glória que Cristo tuvo, Ele ordenou. As obras que eu he hecho, vosotros vão a seres mais. ¿Por quê? Porque Ele foi o primeiro. E a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Significa que Deus te vai prosperar em todo o que você ponga em suas manos. Agora, põe atenção. ¿Por quê? Porque Deus vai prosperar seu povo. Para ver su pueblo a aprender a renunciar com alegria, a praticar justiça com alegria, a dar al pobre com alegria, porque justo en la Biblia es aquel que practica justiça. Agora, a intenção de Deus é prosperar sua igreja, não para sua igreja amontonar,
no para los suyos tener y decir, ay, cuando Dios me enriqueció. No, la unción es para prosperarte, para Dios verte renunciar. Porque todos aquellos que renuncian a algo por amor al Señor, Dios le pone en un lugar que pocos pueden estar. Entonces Pedro, cuando él coge el pez, muchos peces, llamó a la gente. Después de eso, Pedro hace algo, hermano. Él dice así, Jesús, apártate de mí, Jesús, porque yo soy un hombre pecador. Jesucristo disse, Pedro, eu te vou a ser pescador de homens. A Bíblia diz que quando ele chega, Pedro deixa as redes, o barco e os peces e sigue a Cristo. Isso é ser convertido. Já não importa os resultados que você vai obter por meio de sua fé. Porque há gente que aplica princípios de fé para prosperar, mas depois não tem coragem de deixar nada para seguir ao Senhor. Não sirve. Esta pessoa é como o jovem rico. Usted sabia, hermano, eu tenho isso, a pastora também tem isso. Deus um dia falou com ela, a mim também. O jovem rico, Jesucristo disse assim, deja tudo, ama tu padre, tu madre, o jovem rico. Senhor, todo isso eu hago desde niño. O Senhor disse, então ve e vende lo que tu tienes e dá dinheiro a los pobres. A Bíblia diz que aquele jovem tinha muitas possessões e se entristeceu e não seguiu. Cristo disse, é mais fácil um camello passar por el agujero de uma aguja que um rico entrar no reino. Não digo que o rico não era salvo. Por quê? Qual é a diferença do jovem rico? Poderia ser ele um Saulo em sua geração, um grande apóstolo Pablo. Sabe por que ele não foi? Porque, escute, Deus só chama aquelas pessoas que literalmente estão dispostas, hermano, a serem bendecidas, pero que as bendições não lhe atem nada. Elas são livres. Note a diferença. O apóstolo Pablo, ele disse assim, eu sei tener. Apóstolo Pablo também se entende que ele era um homem. Ele disse assim, eu lo estimo todo como basura. Eu estimo todo como basura. Lo dejo todo. E ele disse, todo lo que eu era, todo lo que eu tinha, é como basura. Lo dejo todo como basura, lo estimo todo como pérdida para conhecer al Senhor. Então, se um homem como este, com este sentimento e este sentido, Deus lhe pode trazer para mais cerca e prosperar a este nível. Qual é o nível? A Bíblia diz que Pablo, sendo agora indo a Roma, porque ele foi obediente. Você está caminhando em obediência, irmão? Não espere a resposta de Deus se você não está caminhando em obediência. Não espere que Deus vai enviar ángeles, porque a Bíblia diz isso, que Deus dará ordem a seus ángeles a seu respeito. Los ángeles de Jehová acampam alrededor de aqueles que le amam e que le temem. Não espere intervenções de parte de Deus se você não está obedecendo a Deus. Não espere que Deus te vá sacar de um momento malo se você não está caminhando em obediência, porque Ele não te saca. Todo lugar que Deus te conduz em meio de prova por causa de um propósito, Ele te vai sacar de aí. Agora, todo lugar que você entra por incredulidade e por dura serviço, você mesmo tem que buscar a vida e sair solo. E Pablo agora diz assim, tenho que ir a Roma. E ele vai de caminho a Roma, e a Bíblia diz que se levanta que um vento huracanado chamado Euroclosidon. Depois de isso, a tempestade aí destruiu a barca. Por quê? Porque Pablo estava caminhando em obediência. Você está passando luta, está passando prova, te falta recurso, te falta dinheiro. Há momentos que sua fé é afetada. Analízate. Você está indo de destino a lo que Cristo te ordenou? Não. Se você está indo, permaneça. Você não vai morrer. Pode ser que han passado muitas noites sem estrelas e sem sol, como foi Pablo. Pode ser que os que estão cerca de ti perderam a esperança de viver. Não importa. Tu tens uma palavra, está bajo obediência. Em um dado momento Deus cierra os ventos contrários. Em um dado momento Deus corta o vento huracanado. Em um dado momento Deus hace algo para ponerte onde tu tienes que estar. ¿Por quê? Porque tu decidiste creer e obedecer. E quando você crê e obedece, todas as circunstâncias adversas em contra lo que você está vivendo, haciendo ou caminhando, Deus tem domínio sobre elas. Estes dias são dias de homens que caminham em obediência e passam pruebas e passam processos e passam ciclos sabendo que são necessários. Estes dias são dias de homens e mulheres que vencem processos
soportan luchas, soportan circunstancias malas, y a ellos les da igual lo que les está pasando, porque es como el apóstol Pablo dijo: un ángel de Jehová me visitó, un ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo. Pablo, él tenía un Dios que servía y que él era. Usted sirve y usted eres de Dios. Si usted sirve y usted eres de Dios, entonces usted tiene que sujetarse a los procesos que Él te pone. ¿Cómo puede usted, hermano, evidenciar de un Dios que provee si a veces Dios te pone en un proceso de escasez y usted no lo soporta? ¿Cómo usted va a testificar, hermano, a veces de un Dios que sana, si a veces te toca algo y usted no lo cree en Él? Porque si usted decide creer a Dios, ese es el camino. Aguantar los procesos, porque cada cumplimiento de proceso evidencia un propósito. Todo propósito no es por hablar. Todo propósito es evidenciado. Todo propósito es concluido por medio de procesos. Es proceso, mi hermano. Hay que levantar el ánimo de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Porque la gente ya no quiere más esperar. La gente no consigue las cosas en un año, ya se pone en depresión. No consigue las cosas en 2 años, se pone en depresión. Hey, los tiempos pertenecen a Dios. Sí. Dios habló por medio del apóstol Pablo en Hechos 17, diciendo así: Él puso límites en los tiempos y Él puso límites en las habitaciones. Hay tiempo de llorar, pero este tiempo va a terminar. Así como hay tiempo de sonreír, que también va a terminar. No importa cuál sea el tiempo de llorar o cantar, lo importante es que tú permanezcas creyendo en Dios. Que para esto Él te llamó, para creer, esperar y confiar. Y lo importante no son los resultados, porque hay una generación que espera resultados. Lo importante no son resultados, hermanos. Lo importante son experiencias que tú vas a vivir con Dios en medio a los resultados. Creer en un Dios que da victoria, ok, Él es el Señor de los ejércitos. Eso es bueno, eso es maravilloso. Ahora, lo mejor que alegrarse en el Dios que te da victoria, mejor que eso, es alegrarse con el Dios que está contigo en medio del combate. Eso es lo más precioso. Es tener la revelación que en este momento Él está contigo y no te deja. Él está contigo y no te abandona. He aquí, yo estoy contigo todos los días. Y esta generación tiene que tener esta revelación. Pablo dice a Timoteo: Timoteo, fulano me dejó, ciclano me dejó, Beltrano, todos me dejaron, pero Dios estuvo a mi lado, me dio fuerza para que por medio de mí, de acuerdo al llamado que Él me llamó, se cumplisse y yo pudiera concluir lo que Él me llamó. Pablo habla eso. No interesa los que te dejan, no interesa las circunstancias malas, hermano. Lo importante es saber que su Dios está contigo y no te deja. Hay que haber un casamento. ¿Qué casamento? ¿Qué boda? Hay que haber eso, hermano. Su corazón tiene que estar casado con el corazón de Jesucristo. Su corazón tiene que estar entregue a Él. Al revés de eso, no espere intervenciones y no esperes respuesta que Dios no te dará. Tu corazón pertenece a Dios, entonces descansa en medio de las luchas. Descansa en medio de los procesos, porque tú sabes en quién tú tienes creído. Y tú sabes que tú caminas en fe y obediencia. Y independiente de la circunstancia que usted esté pasando, sabes que Dios está contigo y Él no te abandona. Pablo sabía de eso. Escuche, hay muchos cristianos que es así, pastores. Dios le habla, Dios le profetiza y esta persona cree: Dios es bueno, maravilloso, ok, está. Después vienen los procesos y empieza ya a dudar. No sé. No, hermano, no dude. Esta línea fina. La Biblia dice eso.
Dios habló con Pablo, ve a Roma. Él fue a Roma y el viento. Todo el mundo queriendo tirarse la vida y Pablo, no se mate. La Biblia dice que llega a una isla llamada Malta. Cuando Pablo llega en esta isla, la serpiente le muerde y le echa la serpiente en el fuego. No pasa nada y todo el mundo se quedó sorpreso. Pablo ora por el dueño de la isla, gana el favor del dueño de la isla, se queda ahí un par de meses y la Biblia dice, todos los favores le fueron entregados al apóstol Pablo. En otras palabras, el mejor auto él andaba, la mejor casa él vivía. ¿Por qué? Porque él oró y sanó el dueño de la isla. Ahora pon atención, la Biblia da a entender eso, que todas las mañanas, después te leia, todas las mañanas el apóstol Pablo iba, despertaba por la mañana. ¿Sabe que ele estava buscando? Que passara um barco que seguia e levara a Roma. Porque eles pararam em Malta e não puderam seguir viagens. E o apóstolo Pablo se quedou um mês atado em los favores humanos. Se quedou aí alguns meses atado na prosperidade. Pero o apóstolo Pablo era um homem de Deus. E a missão era ir para Roma e não quedar-se em Malta. Porque há creyentes assim, Deus le bendice, Deus le prospera, Senhor, bendíceme porque eu creio, quero ser coluna, papipi, popopó. E Deus le abre uma vez, le abre outra vez. Aí chega um momento que ele entra em um lugar onde Deus demonstra que é com ele. Porque, escute isso, en el mar, usted demonstra que é com Deus. Em Malta, Deus demonstra a los hombres que Ele é contigo. E quando a gente chega em este siglo, a maioria se queda aí atada, hermano, el resto da vida. Não conclui el viaje, não vale o que Deus lhe chamou, deixa de creer e deixa de obedecer. Pablo não. A Bíblia diz que Pablo buscava por 3 meses, hasta que ele encontrou um navio ou um barco que ia a Roma, e ele se meteu dentro deste barco. Chegou em Roma e a Bíblia diz que ele predicou o evangelho sem nenhum impedimento. Porque o impedimento era até chegar allí. Toda luta que você passa é até chegar no lugar que tu tens que estar. Uma vez que você já está em este lugar, já não importa. Não importa se te vão cortar a cabeça, porque tu já está no lugar de conclusão. Pablo dizia isso: Timoteu, eu estou aqui. Timoteu, eu combati um bom combate. Eu terminei a carreira e guardei a fé. Em outras palavras, me vão cortar a cabeça, me vão matar, não passa nada. Pero me está preparado a corona de la justicia, Timoteu. Aquele que é fiel e justo me vai a entregar. A pergunta que eu te quero fazer esta manhã é esta: Deus pode contar contigo? E outra pergunta: você pode contar com Ele? Você sabe em quem tu tens creído? Porque de nada sirve você dizer eu creio em Deus em meio da circunstância, você buscar outros auxílios que não seja Deus. Busque a Deus. Sim, porque a Bíblia diz que quando, escute isso, a Bíblia diz assim que quando o vento golpeava o barco que estava Pablo de caminho a Roma, diz ele que havia esquifes, barcos, esses barcos adicionais que os navios têm para em caso de naufrágio. A Bíblia diz que Pablo disse assim: corta os esquifes, déjalo ir, corta. Eles estavam descendendo os esquifes, os soldados, os marinheiros para escapar, e Pablo disse: corta, deixa eles irem. Vamos a quedar na dependência de Deus. E Pablo disse assim: porque se ustedes entram em estes barquitos e ustedes decidem ir por vuestra força, todos vão morrer. Em el processo, caminhando em obediência, você não morre, por mais duro que seja. Dá-lhe um aplauso a Jesus Cristo. En el processo, por mais duro que seja, caminhando em obediência, você não vai morrer. Mas ao revés, você vai poder acercar-se a pessoas. Ai, Senhor, graças. Eu quero profetizar isso que vai passar em tu vida, aqui em Madrid, Espanha. 2 de Timoteu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Hermano, eu quero profetizar que isso vai passar em sua vida. Eu quero profetizar aqui agora que isso vai passar em sua vida. 2 de Timoteu, capítulo 2, versículo 8 e 9. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David,
resucitado de entre los muertos, conforme, vai conforme, fala assim, conforme a mi evangelho, el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palavra de Deus não está presa. Põe atenção a isso, hermano. Este tempo eu quero declarar. Escute, você vai utilizar a Bíblia como base, porque aqui está escrito que ela foi inspirada, escrita por homens, inspiradas por el Espírito Santo, digna de toda honra e respeito e apta para redarguir, corrigir, direcionar, exortar e edificar. Isso aqui é santo, contém a palavra de Deus. Ok? Pero este tempo, agora, você vai juntar isso com o que você vive. Porque você vai chegar em uma pessoa e vai dizer assim: Daniel foi echado no fosso e Deus cerrou a boca dos leões. A pessoa te vai mirar e vai dizer assim: me dá igual. Você vai dizer a uma pessoa assim: Pedro caminhou sobre as águas e se ahondou e disse: me dá igual. Você estuvo aí? Não, eu tampouco, então. Você vai dizer a pessoa assim: Jesus Cristo sanou um cego, e a pessoa vai dizer: me dá igual. Agora, evangelho significa buenas nuevas. Agora, se você diz: Senhor, põe em mim a evidência de que tu vives e reina por los siglos de los siglos, que tu em mim és a esperança de la manifestação de sua onipotência, onipresença, onisciência. Tu eres a manifestação de la glória em mim. Senhor, põe em mim unção, põe em mim graça, põe em mim poder. Diz assim: Senhor, testifica mi nível de testemunho a la prática, para que quando eu vaya a falar com qualquer pessoa, eu sei como o apóstolo Pablo. O apóstolo Pablo poderia haver dicho a Timoteo aqui: Timoteo, acórdate de Moisés. Timoteo, allá a coluna de fogo, não havia água, ele saiu água da roca. Ele não disse isso. Ele disse assim: Timoteo, tu está desanimado, não quer mais crer. Aviva a fé que está em ti, homem. Sabe o que, Timoteo? Mira a mim. Timoteo, creia em Jesus Cristo vivo, resucitado de dentre los muertos. E agora Pablo disse isso: segundo mi evangelho, segundo mi vida, segundo mi matrimônio, segundo minha economia, segundo minha empresa, segundo mi chamado, segundo o ministério que Deus me deu, creia a Deus de acordo a lo que eu estou vivendo. Porque a gente vai a faltar fé a vezes em crer em muitos versículos bíblicos, aun sendo eles inspirados por Deus. Pero se eles te conhecem e han visto lo que Deus ha hecho contigo, por mais que eles sejam duros lo que sea, eles vão ter que ceder ante o Cristo vivo que opera em ti. Eles têm que ceder, porque Pablo dijo: segundo mi evangelho, creia em Jesus Cristo vivo, Timoteo. Eu quero que você se ponga de pé, por favor. Que você em esta manhã pida a Deus isso. Pode jalar essas luzes aí prendidas. Eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, esta manhã ore e diga: Senhor, eu quero crer e obedecer. Eu quero crer e obedecer. Necessito crer e obedecer. Cristianos que creiam e obedecem. Diga assim: Jesus, llévame a la prática. Llévame a la prática. Esta manhã Deus te trajo aqui para decirte isso. Deus te está dizendo: hijo, quero hacer de um viaje contigo, donde vas a ver señales, prodigio y maravilla. Pero Deus disse: quero que anheles evidências em la prática. Sim. Deus está dizendo a esta congregação esta manhã: necessitas amar-me mais. Um coração que ama a Deus é diferente. Um coração que ama a Jesus Cristo é diferente. Um coração que ama a Jesus Cristo é diferente. É diferente, é diferente, é diferente. Um coração que ama a Cristo é diferente. Eu te amo, Senhor.
Pablo amava a Jesus. Ele disse assim: ó rei, todo isso me passa, sabe por quê? Porque eu não sou desobediente a la visión celestial que eu tuve de camino a Damasco, rei. Rei, eu ia detener os judíos com cartas para prendê-los e matá-los, ó rei, pero Jesucristo se apresentou a mim. E ele se apresentou a mim, sabe o que ele dijo? Ele dijo que me ia ser um ministro. Ele me chamou a ser ministro de ele. Todos que amam a Deus, ele levanta como ministro. Não tem que ver com pastor, não tem que ver com estar agarrado no microfone. Não. Ser ministro de Deus é onde você vai, a gente vai ver que tu cargas algo. Quantos aqui, irmão, nesta manhã está passando alguma luta ou alguma dificuldade? Sabe o que Deus está dizendo a ti esta manhã? Eu quero levar-te a um novo nível de testemunho. Porque Jesucristo se apresenta a Pablo na cárcel e ele disse assim: Pablo, assim como tu has testificado de mim, eu quero que tu vayas a Roma e haga lo mismo allá. Sim, Deus está dizendo esta manhã: dá-me tu coração e não dudes. Dá-me tu coração e não dudes. Deus te está dizendo esta manhã: dá-me tu coração e não dudes. Entrega-me tu coração e não dudes. Porque Deus disse: eu sou o Deus de los processos. Eu controlo o tempo. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Deus disse: eu sei dar refrigério quando há que dar refrigério. E eu sei poner-te no lugar extremo quando eu tenho que poner-te no lugar extremo. Pero Deus disse: sepas que tu eres mío e que eu sou tuyo. Pablo sabia isso. Pablo sabia. Ele disse: de quem eu sou e a quem eu sirvo. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. E ele disse: assim será como me dijo mi Senhor. Deus está dizendo esta manhã: de nada sirve ir a los cultos, de nada sirve ir a la igreja se tu não decides entrar em este lugar. Deus disse assim: para de dar voltas. Para de dar voltas. Para de dar voltas. Deus disse: já deverias haver matado gigantes há muito tempo, pero tu solo sigue dando voltas. Deus disse: para de dar voltas no deserto, porque os gigantes te estão esperando.
Deus está dizendo: ei, para de dudar. Para de crer hoje e amanhã dudar. Deus disse: não creia. Uma palavra. Pida a Deus aí: Senhor, dá-me uma palavra. Pablo, lo que ele tinha era solo uma palavra. O apóstolo Pablo solo tinha uma palavra. Ele solo tinha uma palavra. Ele solo tinha uma palavra, uma palavra. Os profetas de Deus, igreja, antigamente, eles viviam por uma palavra. Eles diziam assim sempre: e vino a mim a palavra de Deus. E vino a mim a palavra de Jeová. E vino a mim a palavra de Jeová. E vino a mim. E vino a mim. E vino a mim. E vino a mim. E vino a mim a palavra de Jeová. Deus está dizendo isso. É como Isaías 60. Eu estou sentindo isso. É como Isaías 60. E aqui as tinieblas